sou mestrando em Direitos Coletivos e Cidadania também e dou aulas em alguns cursinhos preparatórios para concurso. Eu queria dizer que eu estou bastante feliz de estar aqui hoje. Eu viajei de Franca hoje o dia todo e vou voltar à noite só para estar aqui com vocês, tá? Eu acho essa iniciativa muito legal. Quando começaram, lembro que o Paluca, eu até mandei algumas mensagens para ele, achei bem legal a iniciativa do cursinho popular. E eu espero colaborar com vocês, tá? No caminho para aprovação, concurso da Defensoria Pública, na medida do possível, tá? Eu já me coloco aqui à disposição, já conversei com alguns colegas antes do início da aula, me coloco à disposição se vocês quiserem entrar em contato, por e-mail, se faltar alguma coisa, ou mesmo pessoalmente no final da aula, se a gente tiver algum tempo, tá? Hoje nós vamos falar sobre recursos, na verdade sobre teoria geral dos recursos. Esse tema é muito importante, muito técnico, tá? Ele acaba demandando que vocês se apropriem de alguns assuntos relacionados à teoria geral do direito e outros elementos que não diretamente ligados só ao direito processual penal. E quando a gente começa a estudar qualquer instituto jurídico como recurso, nós precisamos inicialmente dar um conceito, tá? Esse conceito que eu vou utilizar aqui com vocês, ele é bastante aceito na doutrina. É um conceito, talvez com algumas modificações na redação, mas é um conceito utilizado pelo professor Barbosa Moreira. Tá? Ele define, conceitua recurso como meio voluntário de impugnação das decisões judiciais que se desenvolve na mesma relação jurídica processual e antecede a coisa julgada, tendo aptidão para esclarecer, integrar, reformar ou anular o julgado. Desse conceito, a gente consegue estabelecer, fazer algumas conclusões. Tá? A primeira conclusão que nós poderemos tirar desse conceito é o de que o recurso ele é voluntário. Ou seja, uma característica dos recursos é a voluntariedade. De modo que, naquelas hipóteses, já antecipando o que nós vamos tratar daqui a pouco, quando se tratar do chamado recurso de ofício ou ex ofício, na verdade não haverá um verdadeiro recurso, tá certo? Uma outra característica que nós podemos retirar desse conceito é o de que o recurso ele se desenvolve na mesma relação jurídica processual. O que isso significa, basicamente? Que naquelas situações em que a impugnação da decisão judicial for feita em outra relação jurídica processual, não haverá recurso, tá? Mas a utilização de um meio autônomo de impugnação. Nós não vamos tratar disso hoje, não é o objeto da nossa aula, mas nós podemos enumerar 3 meios de impugnação de decisões judiciais autônomos no processo penal. São eles o habeas corpus, a revisão criminal e o mandado de segurança. Tá certo? Nessas 3 situações, a impugnação vai se dar fora da relação jurídica processual inicialmente estabelecida. Tá certo? Uma outra conclusão que nós podemos tirar desse conceito é de que o objetivo, ou seja, o objeto dos recursos é esclarecer, integrar, reformar ou anular o julgado. Esclarecer quando houver alguma obscuridade ou contradição, nos casos de embargos de declaração. Integrar
quando houver uma omissão na decisão judicial que precise ser suprida, e nós também pediremos que essa omissão seja suprida via de regra, por intermédio da oposição de embargos de declaração, ou outro objetivo ou finalidade, que é reformar, ou seja, modificar o julgado de uma forma ou de outra, no que diz respeito a um aspecto ou outro, e também anular o julgado, naquelas situações em que a própria decisão judicial contiver algum vício, ou mesmo que um ato anterior a essa decisão judicial seja nulo. Correto? Falando do conceito de recurso, posteriormente, uma outra investigação que a gente sempre faz quando vai estudar qualquer instituto jurídico é enquadrá-lo em alguma categoria jurídica. Ou seja, averiguar a natureza jurídica desse instituto. No caso dos recursos, a natureza jurídica deles, basicamente, é trazida em duas posições. Uma primeira, que é majoritariamente aceita pela doutrina e também pela jurisprudência, é a de que o recurso ele é um desdobramento do direito de ação, e eu peço que vocês acrescentem /defesa. Tá? O recurso é um desdobramento do direito de ação e de defesa. Existe uma outra posição, trazida por um processualista já falecido, mas muito respeitado, Hélio Naghi, no sentido de que o recurso, na verdade, ele não é um desdobramento do direito de ação originário ou de defesa. Que ele é na verdade, ele seria uma nova ação incidental e no mesmo processo. Que, na verdade, ele teria uma natureza jurídica autônoma em relação à ação originária. Esta posição ela é minoritária e nós vamos trabalhar com a noção de que o recurso é um desdobramento do direito de ação. Porém, naquelas hipóteses que eu falei para vocês de meios autônomos de impugnação, nós poderíamos aí ter uma nova ação incidental, correto? Que vai se desenvolver daí por um meio autônomo que seria ou o HC, ou o mandado de segurança, ou mesmo a revisão criminal, certo? O Código de Processo Penal, se vocês forem analisá-lo, vocês vão verificar que no título 3, no título 2, ele fala dos recursos em geral. E ele inclui, dentro desse mesmo título, a revisão criminal e o habeas corpus. Ou seja, ele trata indistintamente os recursos e as ações autônomas de impugnação. Correto? De qualquer forma, a doutrina separa ações autônomas de impugnação de recursos. Dentro destas, a partir do conceito e do enquadramento em uma categoria jurídica dos recursos, nós podemos extrair alguns princípios que vão nortear a análise dos recursos no processo penal. Esses princípios são tratados pela doutrina algumas vezes em ordem diversa, porém são basicamente os princípios que regem a aplicação e a análise dos institutos jurídicos relacionados ao recurso, das normas jurídicas recursais. O primeiro desses princípios é o da voluntariedade, que está previsto. O da voluntariedade, ele significa que a parte ela tem a opção de recorrer ou não. Ou seja, que o recurso ele é uma prerrogativa da parte, não podendo ser a parte
obrigada a recorrer. De modo que, já antecipando uma questão que nós vamos analisar daqui a pouco, se houver o recurso de ofício ou ex ofício, não haverá para uma parte da doutrina um verdadeiro recurso. Correto? Embora seja princípio dos recursos a voluntariedade, esse princípio comporta algumas mitigações. E uma delas, ela existe para o Ministério Público, que está prevista diretamente em lei. O artigo 576 do Código de Processo Penal diz que o Ministério Público não pode desistir de recurso que ele haja interposto. Ou seja, vocês verificam aí uma exceção ao princípio da voluntariedade dos recursos no processo penal. Ainda tratando deste princípio da voluntariedade, a gente precisa analisar agora sim o recurso de ofício ou ex ofício, também chamado por alguns de remessa necessária. A primeira discussão que nós vamos ter em torno desse recurso de ofício, ex ofício ou remessa necessária é perguntar, é avaliar se a previsão do recurso de ofício ou da remessa necessária ela é compatível com a Constituição Federal. Vocês todos sabem, a nossa Constituição adotou um modelo acusatório, tá? O que vocês podem extrair especialmente do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. Mas a legislação infraconstitucional contém vários ranços inquisitivos que precisam ser analisados à luz do modelo constitucional acusatório de processo penal. E esse recurso de ofício ou remessa necessária é um deles. Segundo o Aury Lopes Júnior, e esta é uma posição que nós podemos adotar com tranquilidade para o concurso da Defensoria Pública, o recurso de ofício ou remessa necessária é inconstitucional por violar o sistema acusatório. Certo? No mesmo sentido, por exemplo, o Nestor Távora entende que a previsão de recursos de ofício constitui uma violação ao sistema acusatório e, portanto, haveria uma inconstitucionalidade. De qualquer forma, para aqueles que não enxergam a inconstitucionalidade do recurso de ofício, e esse é o caso, por exemplo, do STF, o recurso de ofício ou remessa necessária teria natureza jurídica de condição, olha que nome, objetiva de eficácia do julgado. Tá? Ou seja, seria uma condição, um caminho, um obstáculo que teria que ser transposto para que o julgado tivesse eficácia. Esse entendimento está traduzido na súmula 423 do STF. E diz que essa súmula diz, não transita em julgado a sentença por haver omitido recurso ex officio, que se considera interposto ex lege, ou seja, por força de lei. Tá certo? Para o STF, que entende que o recurso de ofício teria, repito, natureza jurídica de condição objetiva de eficácia do julgado, não há trânsito em julgado enquanto não houver a confirmação da decisão por órgão superior, eis que o recurso de ofício seria interposto por força de lei. Vejam, porém, que aquele conceito que a gente trouxe no começo da aula de meio de impugnação voluntário, ou seja, de uma forma de anular, esclarecer ou reformar a decisão que seria voluntária, o recurso ex officio não se enquadraria naquele conceito, porque lhe falta o aspecto da voluntariedade, correto?
Para doutrina minoritária, o recurso ex officio seria, portanto, um recurso verdadeiro, um recurso propriamente dito. Eis que o CPP não distingue o recurso ex officio do recurso voluntário. Esse entendimento, porém, não prevalece e não deve ser adotado nos concursos da Defensoria Pública, porque uma das características principais dos recursos é justamente a sua voluntariedade. Então, para o STF, ele é constitucional. Sim. Inclusive, é sumulado esse entendimento. Quais seriam as hipóteses de cabimento do recurso ex officio? As hipóteses de remessa necessária previstas em lei. A primeira delas está no artigo 574 do CPP. Na verdade, as duas primeiras delas, que seriam a concessão de habeas corpus, a sentença concessiva de habeas corpus, demandaria ou demanda um recurso ex officio a fim de que o tribunal confirme a concessão de habeas corpus que foi realizada pelo juiz de primeira instância. É um absurdo, né? Quer dizer que, suponha um raciocínio, não há obrigatoriedade de que a decisão do juiz de primeiro grau que decreta uma prisão preventiva seja ratificada pelo tribunal. Só, porém, uma decisão do juiz de primeiro grau que cessa uma arbitrariedade ao direito de ir e vir, ocasionada por uma ilegalidade ou abuso de poder, por exemplo, de um delegado de polícia, deve ser, segundo o CPP, que foi inspirado no Código Rocco italiano, ser confirmada pelo Tribunal Superior, porque senão não haveria o preenchimento da condição objetiva de eficácia do julgado. Uma outra hipótese de recurso ex officio seria o da sentença que absolve sumariamente o réu nos casos de crimes dolosos contra a vida, nos casos de procedimento do júri. O problema é que esse artigo 574 do CPP, ele faz referência ao artigo 411 do Código de Processo Penal. O artigo 574, mais especificamente o inciso 2, faz referência ao artigo 411 do Código de Processo Penal. O que diz esse artigo 574, inciso 2? Caput 574. Os recursos são voluntários, excetuando-se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. Vejam a impropriedade terminológica. Interpostos de ofício pelo juiz, como se o juiz interpusesse algum recurso e fosse parte do processo. Inciso 1, da sentença que conceder habeas corpus, nós acabamos de dar. Inciso 2, dá que absolver desde logo o réu. Quando ele diz desde logo o réu, a gente está falando de absolvição sumária, com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do artigo 411 do Código de Processo Penal. O problema é que o artigo 411 do CPP foi revogado. E hoje a absolvição sumária no procedimento do júri está prevista no artigo 415. E aí a doutrina se divide. Uma parte dela, como por exemplo Guilherme de Souza Nutti, defende que essa hipótese de recurso ex officio foi revogada, já que o artigo 411 também está revogado. E uma outra parte, a exemplo, por exemplo, do Auri Lopes Júnior, do próprio Renato Brasileiro, defende que o recurso, esse recurso ex officio não existe mais, não porque houve uma revogação do artigo 411, mas porque a Constituição não recepcionou as hipóteses de recurso de ofício. Correto? Outras hipóteses de
recurso ex officio, de ofício ou de remessa necessária, estão previstas em outros dispositivos, seja do CPP, seja da legislação esparsa. No CPP, há recurso ex officio nos casos de indeferimento liminar de revisão criminal, e ele está previsto no artigo 625, parágrafo 3º do CPP. Se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça que se apensem os autos originais, indeferi-lo-á in limine, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal. Uma outra hipótese de recurso ex officio será o de deferimento da reabilitação criminal. Vejam só, o CPP prevê que se o juiz deferir um pedido de reabilitação criminal, deve haver recurso de ofício. Está previsto no 746 do CPP. Claramente inconstitucional. E também haveria recurso de ofício. Vejam só, a violação ao acusatório, nesse caso, é mais evidente ainda. Porque caberia recurso de ofício nas hipóteses de arquivamento do inquérito policial. Então, se o Ministério Público, titular da ação penal, exclusivo, segundo o artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, entende por bem pedir o arquivamento de um inquérito policial por qualquer motivo que seja, falta de provas, indício suficiente de autoria, de materialidade, atipicidade da conduta, e o juiz homologa esse pedido de arquivamento do inquérito policial, ele deve necessariamente remeter os autos à segunda instância para que a segunda instância confirme essa decisão judicial de arquivamento. Mas também, além do arquivamento, o recurso ex officio caberia também nas hipóteses de sentença absolutória nos crimes contra a economia popular e a saúde pública. Isso está previsto na Lei 1521/51, artigo 7º. Atenção para um detalhe. Quando a gente diz aqui crimes contra a economia popular e a saúde pública não engloba os crimes de tráfico e uso indevido de drogas ou entorpecentes e afins. Tá certo? Essa é uma hipótese que não engloba a Lei 11.343 de 2006. Tá? Uma outra hipótese de recurso ex officio é o da concessão de mandado de segurança. Está previsto no artigo 14, parágrafo 1º da Lei 2016 de 2009, que regulamenta o procedimento do mandado de segurança. Um outro princípio que vige, que orienta os recursos, é o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade. Por este princípio, cada decisão judicial deve ser impugnada por intermédio de apenas um único recurso. A decisão judicial, portanto, não seria passível de ser discutida, atacada ou reformada mediante a interposição de mais de um recurso. Acontece que esse princípio, segundo a maior parte da doutrina, ele sofre uma mitigação nas hipóteses de um acórdão, aquela decisão de segundo grau, que ao mesmo tempo ofenda a Constituição Federal e por isso desafie recurso extraordinário, e a legislação ordinária federal e por isso desafie recurso especial. Nessas hipóteses em que o acórdão pode ser impugnado, nessas hipóteses o acórdão pode ser impugnado tanto por recurso especial quanto por recurso extraordinário. Nesses casos, eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês, basicamente aconteceria o seguinte: os STJ receberia os autos e, constatando que o recurso extraordinário que vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal
é prejudicial ao recurso especial, ele remete os autos para o Supremo Tribunal Federal. Mas, se o relator no Supremo Tribunal Federal entender que não há essa relação de prejudicialidade, uma decisão irrecorrível, ele devolve os autos para o STJ. De qualquer forma, a gente tem, nessa hipótese, uma exceção a esse princípio da unirrecorribilidade, ou unicidade ou singularidade. A doutrina também traz, desculpa, eu me esqueci de um detalhe. Para o Paulo Rangel, por exemplo, nessa hipótese de cabimento simultâneo de recurso especial e recurso extraordinário, não haveria mitigação do princípio da unicidade ou singularidade. Por quê? Porque a decisão, nesses casos, o acórdão, ele é estratificado. O recurso especial vai tratar da ofensa à legislação federal. O recurso extraordinário vai cuidar da ofensa à legislação, à Constituição Federal. Então, na verdade, não haveria dois recursos para atacar a mesma decisão, senão dois recursos para atacar partes da mesma decisão. Vocês compreenderam? Uma outra hipótese de exceção a esse princípio que a doutrina traz, mas está já superada porque o protesto por novo júri não mais está previsto no Código de Processo Penal, era aquela em que cabia protesto por novo júri nas hipóteses de condenação a pena superior a 20 anos e também apelação em relação ao crime conexo. Nesse caso, o que o tribunal fazia? Sobrestava o julgamento da apelação e posteriormente e anteriormente fazia decidia o protesto por novo júri. Isso não mais subsiste porque o Código de Processo Penal, na parte que prevê o protesto por novo júri, foi revogado. Uma questão muito importante, muito técnica, que eu acho que vocês deveriam prestar atenção, é a possibilidade de interposição simultânea de embargos infringentes e de nulidade e de recursos extraordinários em sentido amplo. E quando eu digo recurso extraordinário em sentido amplo, eu estou falando do recurso extraordinário e do recurso especial contra uma mesma decisão. Tá? O que acontecia? Como vocês sabem, os embargos infringentes e de nulidade, eles podem ser opostos contra decisão não unânime e exclusivamente pela defesa. Esse é um recurso exclusivo da defesa. Acontece que uma mesma decisão, o mesmo acórdão, ele pode conter uma parte que foi não unânime, ou seja, por maioria, e uma outra parte que foi decidida por unanimidade. Nessas situações, também haveria uma mitigação do princípio da unirrecorribilidade. Porque a mesma decisão desafiaria dois recursos. Porém, a gente precisa entender de que forma isso se daria. Tá? O STJ, ele vinha entendendo, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, e eu vou explicar por que o Código de Processo Civil tem relação com isso, ele vinha entendendo que o prazo para os recursos extraordinários, mais especificamente para o recurso especial, que é o de que ele cuidava, fica sobrestado até o julgamento dos embargos infringentes de nulidade. Por quê? O artigo 498 do CPC 73, por uma redação dada por uma lei de 2001, dizia que nas hipóteses de cabimento simultâneo de embargos infringentes e de recursos extraordinários em sentido amplo, haveria esse sobrestamento. Em razão disso, e por força do artigo 3º do Código de Processo Penal, haveria aplicação
desse 498 do CPC 73. Estão acompanhando? Acontece que esse não era o entendimento do STF. Inclusive, tem uma súmula redigida dessa forma. Deve haver interposição simultânea sob pena de intempestividade, mas o andamento dos recursos extraordinários fica sobrestado. Desculpa, essa não é a redação específica da súmula. Essa súmula 355 cristaliza esse entendimento de que deve haver interposição tanto dos embargos infringentes de nulidade quanto dos recursos extraordinários em sentido amplo, de forma simultânea, mas o julgamento dos recursos extraordinários ele fica sobrestado até que o tribunal de segunda instância analise os embargos. Acontece que hoje o CPC não prevê mais os embargos infringentes de nulidade como recurso autônomo. Na verdade, é uma técnica de julgamento nos casos de acordo não unânime. Não prevendo mais esse recurso e também não havendo mais esse artigo 498 do CPC para subsidiar o sobrestamento e a possibilidade de interposição apenas dos embargos infringentes de nulidade, o entendimento que tem prevalecido na doutrina é no sentido que, nessas hipóteses, deve haver interposição simultânea dos recursos, exatamente no sentido do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Correto? Uma outra hipótese interessante que está relacionada ao princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade é a da sentença que julga extinta a punibilidade por um crime e absolve ou condena em relação ao outro. Nesta situação, a princípio caberia o recurso em sentido estrito contra a decisão que extingue a punibilidade ou que declara extinta a punibilidade, porque essa é uma das hipóteses do artigo 581 do CPP. E, por outro lado, caberia apelação contra a decisão, a sentença condenatória. Mas a gente tem um dispositivo específico no Código de Processo Penal que prevê a absorção do recurso maior, que seria o recurso de apelação, pelo recurso menor, que é o recurso em sentido estrito. Está lá no 593, parágrafo 4º do CPP. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente em parte da decisão se recorra. Portanto, o próprio CPP, quando ele prevê uma exceção ao princípio da unirrecorribilidade ou singularidade, ele é expresso nesse sentido. Mas então o STF diz que pode interpor ambos os recursos e não vai sobrestar isso? O STF diz que é necessária a interposição de ambos os recursos simultaneamente. O STJ vinha entendendo, vamos ver como ele vai se manifestar depois do advento do novo CPC. Mas o STJ vinha entendendo, eu não tenho notícia de julgamento do STJ posterior ao novo CPC em matéria penal, vinha entendendo que a defesa poderia opor os embargos infringentes de nulidade e, posteriormente, depois que eles fossem julgados, interpor o recurso especial em relação à matéria unânime. Mas o STF entendia que a parte deveria opor simultaneamente os embargos infringentes de nulidade em relação à matéria não unânime e interpor o recurso extraordinário ou especial em relação à matéria unânime. Entendeu? De todo modo, o julgamento do recurso especial e extraordinário sempre ficaria sobrestado até a análise dos embargos infringentes de nulidade. Tá? Nas duas hipóteses haveria sobrestamento. O que se distingue em relação às duas hipóteses é a necessidade
de manejo ou de utilização dos dois recursos simultaneamente. Tá? Obrigado. Wesley, é só para confirmar, o artigo que fala da absorção pela apelação é esse 593. Parágrafo 4º, que eu acabei de ler. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado recurso em sentido extremo, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Um outro princípio que orienta os recursos é o princípio da fungibilidade. Ele tem uma previsão expressa no CPP, que é o artigo 579, que dispõe que, salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. O parágrafo único desse artigo dispõe que, se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Por esse princípio da fungibilidade, então, se a parte interpuser um recurso que não é o cabível para atacar determinada decisão judicial, ela não vai poder ser prejudicada porque o recurso que ela interpôs, ainda que incorreto, vai ser processado como recurso correto. O problema é que esse artigo 579 fala salvo a hipótese de má-fé. É princípio geral do direito que a má-fé, a boa-fé se presume, a má-fé se comprova. A gente utiliza muito esse adágio no direito civil, mas pode ser utilizado aqui também. O problema é saber quando haveria má-fé. E aí a doutrina e também a jurisprudência trouxeram algumas balizas para fazer a interpretação desse artigo 579. A primeira baliza dela, de interpretação desse artigo 579, ela é dada e utilizada pelo Supremo Tribunal Federal, seria o que é a chamada teoria do prazo menor. Nessa situação, o tribunal ou o juiz poderia aplicar esse princípio da fungibilidade desde que o recurso fosse interposto dentro do prazo daquele recurso menor, ou seja, nos recursos, cabendo dois recursos, um com prazo maior e outro com prazo menor, se a parte interpusesse o recurso inadequado dentro do prazo menor, dentre os dois, poderia ser aplicado a fungibilidade. Acontece que a doutrina critica esse entendimento do STF, porque nessa situação você vai esvaziar completamente o princípio da fungibilidade. Porque se o princípio da fungibilidade busca evitar que a parte, especialmente o acusado, seja prejudicada pela interposição do recurso incorreto, você não pode exigir que a interposição tenha que ser feita no menor prazo, porque senão você vai esvaziar esse princípio da fungibilidade. E aí vem o STJ e apresenta um outro entendimento, o de que a regra da fungibilidade, o princípio da fungibilidade vai poder ser aplicado quando não houver o erro grosseiro. Quando houver o que o STJ chama de dúvida objetiva a respeito do recurso cabível. Certo? Então, nessa situação, se aplicaria o princípio da fungibilidade. Um outro princípio que norteia os recursos é o princípio da taxatividade ou legalidade recursal. Qual é o conteúdo desse princípio? É o de que todos os recursos estão previstos em lei de forma taxativa. Não há recurso que não esteja previsto em lei. E essa lei é qualquer lei? Não. Essa lei é lei federal. Por quê?
Compete à União legislar sobre processo penal. Pode haver um recurso exclusivamente previsto em lei estadual? Não. Porque se exige previsão em lei federal por força desse princípio da taxatividade ou legalidade recursal. Outro princípio, que tem menor importância, mas eu trouxe aqui para vocês também, é o princípio da conversão. O que é esse princípio da conversão? É aquele pelo qual o tribunal que recebe um determinado recurso para julgamento, mas não é competente para fazê-lo, deve encaminhar o recurso para ser julgado pelo tribunal competente. Quando a aplicação desse princípio, se dá um fenômeno que a doutrina chama de itinerância recursal. Ou seja, haveria o trânsito do recurso de um tribunal ou de um órgão jurisdicional para o outro. Por exemplo, num caso de crime federal, se houver a interposição de um recurso por um tribunal de justiça, o tribunal de justiça, em razão desse princípio da conversão, deve remeter o recurso para ser analisado pelo tribunal regional, federal respectivo. Um outro princípio que orienta os recursos, e esse tem uma importância maior, é o princípio do non reformatio impejus, ou o princípio da proibição de reforma contrária aos interesses daquele que recorre. Pelo conteúdo desse princípio, vejam, eu faço referência no slide ao recurso defensivo e nós vamos ver os motivos disso. Por esse princípio, quando o tribunal julga um recurso defensivo, a situação do réu não pode ser agravada. Para exasperar a situação do acusado, portanto, é necessário que o tribunal dê provimento a recurso de apelação. Vejam só, havendo uma determinada decisão judicial e sobrevindo para impugnar essa decisão um recurso, o tribunal, o órgão ad quem, não pode de maneira nenhuma fazer com que a situação do acusado seja piorada, ou seja, a pena seja agravada, seja reconhecida uma qualificadora, uma causa de aumento. Tá certo? E quais são os fundamentos desse princípio da proibição do reformatio impejus ou do non reformatio impejus? São dois. Um é político e o outro é processual. O político vai no sentido de não desencorajar que a parte recorra. Porque veja só, se a defesa se vê na situação de, em recorrendo, poder agravar a pena do acusado, ela vai se sentir intimidada em recorrer. E aí você vai estar esvaziando princípios caros do processo penal, como o duplo grau de jurisdição, o devido processo legal, a ampla defesa. Tá? Você vai estar mitigando a ampla defesa do acusado. Então, por esse princípio, por intermédio da aplicação desse princípio, você evitaria que a defesa se sinta intimidada. Mas, também, esse princípio tem um fundamento processual, porque ele delimita o objeto do julgamento. Ele evita que o tribunal julgue extra petita, fora do pedido. Esse princípio não tem incidência, porém, nos casos
de recurso exclusivo da acusação, e nós vamos ver isso daqui a pouco. O artigo 617 do Código de Processo Penal contém a previsão expressa do julgamento desse princípio, uma previsão legal. O artigo 617 diz o seguinte: o tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões o disposto nos artigos 383, 386 e 387, no que for aplicado, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença. Esses artigos 383, 386 e 387 dizem respeito, estão lá no capítulo da sentença, dizem respeito às providências que o juiz pode tomar ao sentenciar. O 383 trata da emendatio libelli, o 386 e 387 tratam das hipóteses de absolvição do réu. Ou seja, por esse dispositivo, o tribunal, ao julgar recurso de apelação, tem que se pautar também nos artigos 383, 386 ou 387. Tá? Dentro desse princípio da proibição do reformatio impejus, nós podemos ter uma subdivisão, que é a reformatio impejus direta, que ocorre naquelas situações em que o tribunal, conhecendo e julgando recursos exclusivos da acusação, piora a situação do réu, por exemplo, agravando a pena, e também a reformatio impejus indireta. O que seria essa reformatio impejus indireta? Ela ocorreria quando o tribunal, julgando o recurso exclusivo da defesa, ele anula a decisão que está sendo impugnada. E se ele anula essa decisão, outra em seu lugar deve ser proferida pelo órgão inferior, pelo mesmo órgão prolator da sentença inicial. E, por força da proibição da não reformatio impejus indireta, não poderia haver piora, ou não pode haver piora, ou agravamento da situação do acusado nessa decisão que deve ser proferida em substituição à anterior. Certo? Supõe o seguinte: o indivíduo é processado, denunciado, processado e condenado em primeiro grau pela prática do crime de furto simples. A pena do furto simples é de 1 a 4 anos. O juiz de primeiro grau aplica ao réu a pena de 1 ano de privação de liberdade. A defesa exclusivamente recorre pedindo a anulação da sentença por falta de análise de uma tese defensiva e, de forma subsidiária, a absolvição do acusado por falta de provas. O tribunal de segunda instância reconhece a nulidade da sentença de primeiro grau porque entende que, de fato, não foram analisadas todas as teses defensivas. Devolve o processo para o primeiro grau de jurisdição para que haja a prolação de uma nova sentença, dessa vez com a análise de todas as teses defensivas. Acontece que nessa segunda sentença o juiz condena o réu e reconhece a causa de aumento de repouso noturno, por exemplo, e agrava a pena para 1 ano e 4 meses de privação de liberdade, aumenta 1/3. Nesse caso, houve reformatio impejus indireta, ou seja, uma reforma da sentença para agravar a situação do acusado de maneira indireta, que não pode ser admitida em razão do princípio do qual nós estamos tratando agora. Correto? Relacionadas a esse princípio da proibição da reformatio impejus, nós temos duas súmulas,
súmula 525 do STF, que dispõe que a medida de segurança não será aplicada em segunda instância quando só o réu tenha recorrido, ou seja, que não poderia, no recurso exclusivo da defesa, aplicar a medida de segurança, entendendo o STF que a medida de segurança seria mais gravosa porque ela não tem prazo determinado do que a pena, e também a súmula 160. O que diz a súmula 160 do STF? É nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguída no recurso da acusação. E aí a súmula 160 ressalva os casos de recurso de ofício ou ex ofício. Essa proibição da reformatio in pejus indireta, ela gera o que a doutrina chama de efeito limitador. Porque ela limita a atividade do tribunal de segunda instância ou do órgão ad quem à matéria que foi objeto do recurso da acusação, no que puder prejudicar o acusado, porque, repito, o recurso, ou a decisão do tribunal em segundo grau ou do órgão ad quem pode beneficiar o réu ainda que não haja pedido expresso para defesa, e nós vamos trabalhar com isso melhor daqui para frente. Uma outra questão que tem muita relevância e se relaciona ao princípio da não reformatio in pejus é a questão da reformatio in pejus indireta contraposta ao princípio ou à regra da soberania do tribunal do júri. Vejam só, suponha que determinado indivíduo foi denunciado, pronunciado e posteriormente condenado pela prática do crime de homicídio simples. O exemplo tem que ser tratado como uma condenação por homicídio simples, vai ficar melhor para vocês, e uma denúncia por homicídio qualificado. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Suponham que ele é denunciado por homicídio qualificado, ele é pronunciado na forma da denúncia, e posteriormente ele é submetido a julgamento pelo plenário do Tribunal de Júri e condenado por homicídio simples, excluindo-se a qualificadora, ao cumprimento de uma pena de 6 anos de reclusão, pena mínima pro homicídio. Posteriormente, após essa condenação, há um recurso exclusivo da defesa. O tribunal dá provimento a esse recurso exclusivo da defesa e determina, em razão da soberania do júri, que seja o acusado, o recorrente, submetido a um novo julgamento em plenário. Porém, nesse novo julgamento em plenário, há o reconhecimento daquela qualificadora que foi extirpada em primeira instância, no primeiro julgamento. Os jurados entendem que, de fato, houve recurso exclusivo, recurso que dificultou a defesa da vítima. Nessa hipótese, poderia ser agravada a pena e aplicada, por exemplo, a pena mínima de 12 anos para o homicídio qualificado em vez da de 6 anos? Há uma discussão muito interessante, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. O entendimento clássico, que sempre prevaleceu, era no sentido de que, nessa situação, haveria uma contraposição entre o princípio da reformatio in pejus indireta e a soberania constitucional do Tribunal do Júri. E que essa seria uma hipótese em que não se aplicaria o princípio da reformatio in pejus indireta.
Porque o júri é soberano para decidir a causa, não pode qualquer tribunal togado modificar o entendimento do júri diretamente para reduzir a pena. Isso sempre prevaleceu e tinha uma questão muito interessante, no sentido de que, se as respostas à quesitação dadas pelo tribunal fossem idênticas, aí haveria limitação do juiz presidente do tribunal do júri. Então, se houvesse recurso exclusivo da defesa, reforma do julgado, segundo grau, determinação de submissão do acusado a novo júri e respostas idênticas à quesitação por parte do conselho de sentença, o juiz presidente do tribunal ficaria distrito e não poderia piorar a situação do réu quando ele fizesse a dosimetria. Porém, nas hipóteses em que houvesse respostas diversas, ainda que seja reconhecida, por exemplo, uma qualificadora que não foi reconhecida no primeiro julgamento, aí poderia-se ter a piora, o agravamento da situação do acusado. Vocês estão compreendendo e acompanhando o raciocínio até aqui, isso é complexo. Acontece que esse entendimento, que inclusive era, por exemplo, adotado pelo Aury Lopes Júnior, no sentido de que, em razão da soberania do tribunal de júri, poderia, nesses casos de crimes dolosos contra a vida, haver reformácio impérios indireta, esse entendimento começou a ser criticado pela doutrina. E passou a ser revisitado e deve ser defendido agora, nesses termos, em concurso para a Defensoria Pública, após esse julgamento do HC 89544 pelo STF. Qual o entendimento que ficou cristalizado no julgamento desse HC? O de que o princípio da não reformatio imperius decorreria ali do princípio do direito à ampla defesa, ao contraditório e do duplo grau de jurisdição, que, portanto, deveria haver uma ponderação entre esses princípios e a garantia da soberania do tribunal de júri. E nessa ponderação deveria prevalecer a ampla defesa do acusado, de modo que, havendo recurso exclusivo da defesa, no segundo julgamento a pena do acusado não poderia ser agravada, ainda que reconhecida, por exemplo, uma qualificadora, uma causa de aumento de pena por parte do conselho de sentença. Compreenderam? Esse julgamento reacendeu a discussão em torno desse assunto por parte da doutrina, embora ele seja criticado, por exemplo, pelo Aury Lopes Júnior, no sentido de que, na verdade, não haveria uma colisão de princípios, senão uma aplicação de uma garantia individual. Vamos pensar o seguinte: o artigo 5º da Constituição prevê direitos e garantias individuais. Nesse capítulo que prevê direitos e garantias individuais é que está prevista a soberania do Tribunal do Júri. Portanto, a soberania do Tribunal do Júri é uma garantia do indivíduo, assim como a proibição da reformatio imperius indireta. Então, não poderia ser utilizada uma garantia do próprio indivíduo para prejudicá-lo. De modo que a leitura correta dessa questão deveria ser feita à luz de uma interpretação constitucional e garantística do Instituto da Soberania do Júri. Vocês compreenderam? Então, a partir desse julgamento, e é um entendimento que nós vamos defender nos concursos da Defensoria Pública. Gente, vocês podem agora reduzir o ar sem querer ser chato, agora deixar uns 23 ali, tá 20, né? Tá ficando um dia lá. E a gente deve defender em concurso, é no sentido de que o princípio da não reformatio imperius indireta também incidiria nas hipóteses de julgamento pelo Tribunal do Júri. Correto? Podemos prosseguir?
Um outro aspecto que eu esqueci de citar em relação a esse assunto é de que se houvesse aplicação do entendimento tradicional, a gente esvaziaria o contraditório e a ampla defesa com os recursos a ela inerentes, como está previsto no texto da Constituição Federal. Um outro princípio importante dos recursos é o da reformatio in melius. Vocês devem estar percebendo ou supondo que ele se contrapõe ao princípio da não reformatio in pejus ou da proibição da reforma para pior, para prejudicar o acusado. Basicamente, qual que é a ideia que está insta esse princípio? É de que, havendo recurso exclusivo da acusação, o tribunal pode melhorar a situação do réu. E por quê? Nas situações de recurso exclusivo da acusação, haveria o que a doutrina chama de efeito devolutivo amplo da apelação. A apelação abriria para o tribunal a oportunidade de discutir todo o mérito relacionado da ação penal, relacionado àquela ação, àquele recurso, àquela ação penal relativa ao recurso que está julgando. E esse princípio, ele é uma decorrência de um supra-princípio, talvez, ou de um princípio maior, que é o do favor rei, que defende, que tem como conteúdo uma orientação para o juiz de que ele deve sempre interpretar as normas e fazer análise probatória de forma a privilegiar o indivíduo que está sendo acusado da prática de um determinado crime. Existe alguma doutrina defendendo que, na verdade, esse princípio não teria incidência no processo penal e que não haveria um efeito devolutivo amplo do recurso da apelação acusatória. Porém, esse entendimento é minoritário e eu vou explicar por quê. Se a gente fizer a leitura do artigo 617 do Código de Processo Penal, ele diz que, em recurso exclusivo da acusação, o tribunal não pode agravar a situação do acusado. A contrário sensu, em recurso exclusivo da defesa, o tribunal não pode agravar a situação do acusado. A contrário sensu, em recurso exclusivo da acusação, o tribunal poderia conhecer de matérias que venham a beneficiar o acusado. Existe uma exceção ao princípio da reformatio in melius. E ela também está justamente relacionada aos processos de crimes dolosos contra a vida que são julgados pelo Tribunal do Júri. Por quê? Nesses casos, a apelação ela é limitada, ela fica adstrita a determinadas matérias. A fundamentação do recurso de apelação nos casos de crimes dolosos contra a vida, ela é vinculada. Então, não há um efeito devolutivo amplo para o tribunal, ainda que no recurso da acusação. Porque, e aí sim, nessa situação incide a soberania do tribunal do júri. Não pode o tribunal togado de segunda instância substituir o tribunal do júri e conhecer de matéria para beneficiar o acusado em recurso exclusivo da defesa. Certo? É nesse sentido, inclusive, que foi editada a súmula 713 do STF.
que dispõe que o efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, ou seja, o que é a matéria devolvida para o tribunal é somente aquela que está contida na apelação. Tá certo? Um outro princípio dos recursos é o princípio da dialeticidade. Por esse princípio, na análise dos recursos, deve haver um embate dialético entre as partes. Deve ser oportunizada às partes a possibilidade de apresentarem as suas razões e contra-razões. Acontece que, se vocês fizerem a leitura do artigo 601 do CPP, vocês vão verificar que ele prevê a possibilidade de subida dos autos à segunda instância com ou sem razões de recurso. Portanto, pela letra fria desse artigo 601 do Código de Processo Penal, haveria aí esse princípio da dialeticidade seria mitigado ou não estaria sempre presente quando as partes não apresentassem razões e contra-razões. Mas é íncito ao processo penal a existência de partes adversas. E o modelo acusatório de processo penal previsto na Constituição Federal exige que sempre haja a contraposição de partes e um exercício dialético do duplo grau de jurisdição. Se assim é, esse artigo 601 não teria sido recepcionado na íntegra, ao menos, pela Constituição Federal, de modo que as razões de recursos, em regra, seriam obrigatórias. Certo? Tanto por parte da defesa quanto da acusação. Vocês poderiam aventar, por exemplo, que uma apelação exclusiva do Ministério Público poderia subir sem as razões, somente com o termo ou petição de interposição, tendo em vista que para a defesa seria obrigatória, em razão da necessidade de defesa técnica, a apresentação de razões, mas não para a acusação. Acontece que as razões de apelação vão trazer a motivação pela qual a acusação recorreu. De modo que o recurso da acusação deve ser sempre arrazoado, para permitir que a defesa se contraponha à pretensão recursal que foi ali manifestada pela acusação. Então, as razões, em regra, são obrigatórias, tanto para a defesa quanto para a acusação. Relacionada a esse princípio da dialeticidade, nós temos a súmula 701, salvo engano do STF, vocês poderiam ver, ou 712, por favor, do STF, que dispõe que constitui nulidade a falta de intimação do denunciado do recurso interposto contra a decisão que rejeitou a denúncia, não a suprindo nem mesmo a nomeação de defensor dativo. Suponham que o Ministério Público denunciou fulano pela prática de um furto de um botijão de gás vazio avaliado em R$35. O juiz, vendo aquela denúncia e os elementos que embasam a denúncia, verifica que a conduta que está narrada na inicial acusatória, subscrita por um promotor de justiça, ela é atípica porque é insignificante e não deveria levar à movimentação da máquina judiciária. Então, o juiz
entende que a denúncia, que a conduta é atípica e rejeita a denúncia. O Ministério Público inconformado interpõe recurso e o juiz recebe esse recurso com as respectivas razões ministeriais. Esses recursos precisam ser contrarrazoados pela defesa. Mas não há a intimação pessoal do acusado, no caso denunciado, porque a denúncia não foi recebida, a fim de que ele apresente essas contrarrazões. E o juiz simplesmente nomeia o advogado dativo, que cada vez mais está em desuso, felizmente, em razão da estruturação da Defensoria Pública, ou mesmo dá vista à Defensoria Pública para que ela apresente as contrarrazões. Nessa hipótese, haveria, de acordo com a súmula, o entendimento do STF cristalizado na súmula, uma nulidade que, em razão da falta de intimação pessoal do denunciado para apresentar as suas contrarrazões de recurso. Supondo que vocês já foram aprovados com o concurso de Defensoria de São Paulo, recebem os autos numa situação dessa sem intimação pessoal. Com base nesse princípio da dialeticidade, vocês simplesmente fariam uma cota declinando respeitosamente de atuar e pedindo que o juiz faça a intimação do denunciado para que ele, querendo, nos termos do que lhe faculta a Convenção Americana de Direitos Humanos, indique um advogado de sua preferência ou informe que não tem condições de contratar e que vai aguardar a atuação da Defensoria Pública, ou mesmo se quer de inerte, e nessa hipótese, aí a Defensoria Pública poderia atuar. Tá? Uma outra questão importante em relação a esse princípio da dialeticidade é relacionada aos embargos de declaração. Os embargos de declaração, eles são dirigidos ao mesmo órgão prolator da decisão, que está sendo recorrida, e eles têm como finalidade apenas esclarecer, integrar o julgado. Ou seja, a finalidade principal dos embargos de declaração não é reformar a decisão. Em razão disso, não é necessário que sempre haja a abertura de vistas à outra parte. Suponha que a defesa alegue em seu memorial, suas alegações finais, determinada tese, e o juiz se queda inerte. O defensor público, de forma muito honesta, em vez de apelar e pedir que seja declarada a nulidade da sentença, ele opõe embargos de declaração pedindo que o juiz se manifeste expressamente sobre aquela tese que foi apresentada. Nessa situação, se não houver modificação do julgado, se a nova decisão nesses embargos de declaração tiverem como efeito apenas a integração da decisão para contemplar e rebater determinada tese jurídica, o juiz não vai precisar dar vista para a parte contrária, no caso a acusação, a fim de que ela apresente as razões contrárias. E quando a oposição de embargos de declaração puder redundar, puder desaguar na modificação da decisão. Que embora essa não seja a finalidade primordial dos embargos de declaração, isso pode ocorrer. Exemplo. A acusação tomando ciência de determinada sentença condenatória, verifica que o juiz não se manifestou sobre certa circunstância agravante que estaria presente no caso. Opõe embargos de declaração
e pede que o juiz aplique essa circunstância agravante na fase da dosimetria da pena. Pode o juiz diretamente, sem dar vista à defesa, reconhecer essa circunstância agravante? Não pode, porque isso ofenderia o princípio da dialeticidade que informa os recursos no processo penal. Uma outra questão, também relacionada ao princípio da dialeticidade, é a da manifestação do Ministério Público em segundo grau de jurisdição. Existe uma lenda no processo penal de que o Ministério Público seria uma parte imparcial, né? Fazendo um parênteses, o Ari Lopes Júnior critica isso muito e diz que na verdade não existe parte imparcial, que isso é uma contradição em si, a não ser que essa parte seja esquizofrênica, com todo respeito a quem sofre, né, desse transtorno. Mas o reconhecimento de uma parte imparcial no processo penal levaria a uma série de problemas que não cabe aqui agora a gente discutir. E essa lenda de que o Ministério Público atuaria como parte imparcial fez e faz com que o MP dê parecer em segunda instância posteriormente à apresentação das razões de apelação pela defesa. Uma parte minoritária da doutrina que não encontra respaldo na jurisprudência nem do STJ nem do STF defende que nesse caso haveria uma violação ao princípio da dialeticidade, ao acusatório, à ampla defesa, ao contraditório, em razão da impossibilidade de que a defesa se manifeste depois da última vez que o órgão ministerial se manifestou nos autos. Porém, prevalece o entendimento de que, nessa situação, o parecer ministerial seria apenas como custos legis fiscal da lei e que, portanto, não haveria violação a esses princípios que eu acabei de mencionar. O Ari Lopes Júnior ele diz que não há uma parte imparcial e que a manifestação do Ministério Público nas hipóteses em que ele pede absolvição ou mesmo recorre em favor do acusado, na verdade nada mais seria que uma decorrência do princípio da legalidade que informa toda a administração pública, que está no artigo 37, porque não cabe a um órgão de Estado se manifestar contrariamente à lei e pedir a condenação de quem, sobre a quem não foi confirmada em contraditório judicial a existência de provas suficientes para a privação da liberdade e imposição de uma pena. Tá? Só um parênteses em relação à questão da parte imparcial no processo penal. Existe uma tese 11, aprovada, salvo engano, no primeiro, não sei se foi no primeiro ou segundo encontro estadual de defensores públicos, tese 11, defendendo que a apresentação de parecer em segunda instância por parte do órgão ministerial, ou seja, que a abertura de vista dos autos por MP, para que o MP em segunda instância dê parecer, sem que posteriormente a Defensoria Pública possa se manifestar, constituiria violação à paridade de armas, ao contraditório e à ampla defesa, e que conduziria à nulidade do julgamento. Tá? Esse é o conteúdo, né, da súmula da tese, e porém esse entendimento, como eu disse, não prevalece nos tribunais superiores. Uma questão diversa, porém, que tem sido tratada pela doutrina, especialmente em razão de uma decisão do STF, é aquela relacionada à sustentação oral do MP no tribunal. Vocês verificarem
HC 87926 do Supremo Tribunal Federal, e contém um trecho dizendo que, no processo criminal, a sustentação oral do representante do MP, sobretudo quando seja recorrente único, deve sempre preceder a da defesa, sob pena de nulidade de julgamento. Então vejam, por exemplo, imagine a seguinte situação: o MP recorre, recurso exclusivo do MP, e durante a sessão de julgamento no tribunal, o procurador de justiça que oficia perante determinada Câmara do Tribunal de Justiça faz uma sustentação oral daquele para embasar e fortalecer os argumentos do recurso que foi interposto pelo MP em primeira instância. Por esse julgado, 87926, nesse caso, obrigatoriamente a defesa deveria fazer sustentação oral posteriormente. Ou que deve ser oportunizada a defesa falar depois do órgão ministerial e não antes. Esse é o caso concreto do HC. Ainda falando dos princípios recursais, temos agora o princípio da complementariedade. Por esse princípio, uma vez interposto o recurso pela parte, apresentadas as respectivas razões, essa mesma parte teria a prerrogativa de complementar as razões por ela anteriormente apresentadas. Esse princípio ele não é regra, porque uma vez apresentadas as razões, em tese haveria preclusão para a parte que já exerceu o seu direito e não poderia posteriormente apresentar complementação. Mas, como ele não é regra e incide nas hipóteses de embargos declaratórios que foram apresentados pela parte contrária e podem ter efeitos infringentes. Então, supõe o seguinte: acusação e defesa são intimadas da sentença. Defesa interpõe recurso de apelação com razões, mas a acusação opõe, é o termo correto para embargos de declaração, é opor, não interpor. A acusação opõe embargos de declaração. Poderia a defesa complementar suas razões de apelação? Sim. Porque, tendo havido a oposição de embargos de declaração, vai haver uma nova decisão e então deve ser oportunizada a defesa. Nesse caso, por exemplo, eu estou dizendo a vocês, a oportunidade de complementar as razões do seu recurso, no que diz respeito ao que foi alterado, e não simplesmente apresentar novas razões de apelação com uma linha defensiva totalmente diversa da inicialmente apresentada. É lógico que, em se tratando da defesa, a gente pode até admitir que essa complementariedade seja mais ampla. Suponha o seguinte: a defesa apresentou um recurso de apelação com razões. Posteriormente, o réu constituiu outro advogado que apresentou outras razões. Penso eu que, embora não seja uma hipótese em que se admitiria a complementação do recurso, o Tribunal de Segunda Instância também deve analisar até as teses apresentadas pelo segundo advogado que foi constituído pelo acusado. É lógico que na hipótese de acusação isso em princípio do favor rei, da forma de interpretação das normas processuais penais, que deve ser sempre feita por esse princípio em benefício do réu. A gente não poderia admitir que a acusação se utilizasse desse expediente, correto? Mas a defesa sim. Outra situação em que há incidência dessa complementariedade é quando o juiz corrige de ofício erros materiais. O juiz, uma vez que ele prolata a sentença, ele esgota a jurisdição.
Ele só pode se manifestar nos autos posteriormente para dar impulso no processo, receber um recurso de apelação, determinar a subida dos autos para o tribunal, ou no que diz respeito à decisão que ele proferiu, julgar embargos de declaração ou corrigir de ofício, inclusive, erros materiais. Por exemplo, na dosimetria ele somou 2 com 1, deu 4. Ele pode de ofício corrigir isso. Tá? E, uma vez que o juiz tenha feito isso, cabe à parte, é prerrogativa, então, da parte, nesse caso da parte, complementar o seu recurso. Um outro princípio é o princípio que alguma parte da doutrina traz, é o princípio da variabilidade. Prevalece, ou unânime entendimento, que ele não está contemplado no processo penal. Que, na verdade, se tratava de uma hipótese que estava no CPC de 39, ou seja, no CPC anterior ao de 73, que admitia que a parte que interpusesse determinado recurso depois modificasse e interpusesse outro. No processo penal, por exemplo, dizia-se que a hipótese do pedido de protesto por um novo júri e a interposição de apelação constituiria uma situação de incidência desse princípio da variabilidade, porque a parte poderia fazer o protesto por um novo júri e depois corrigir e dizer que na verdade ela queria apelar. Tá? Mas o que prevalece, especialmente porque hoje não há mais protesto por novo júri, é o de que esse princípio não vige no processo penal. Princípio da colegialidade. Por esse princípio, que inclusive é decorrência do princípio do duplo grau de jurisdição, as decisões em julgamento de recursos devem ser prolatadas, dadas, proferidas por órgãos colegiados, ou seja, por mais de um julgador. Tá certo? Esse princípio incide no processo penal integralmente no que diz respeito aos recursos principalmente ou específicos do processo penal, como apelação criminal, recurso em sentido estrito, embargos infringentes de nulidade, apelação criminal, recurso em sentido estrito, embargos infringentes de nulidade, agravo em execução. Tá? Nesses casos, em regra, o inconformismo da parte deve ser sempre julgado por órgãos colegiados. A exceção, como sempre no direito. Nos recursos que não são precípios específicos do processo penal, é possível exceções, são possíveis exceções a esse princípio da colegialidade. Especialmente quando o recurso disser respeito a questões eminentemente de direito. Então, suponho que a parte recorra, interponha um recurso especial e o recurso especial, como não pode deixar de ser, versa sobre matérias exclusivamente de direito. A parte interpõe um recurso especial e a matéria versada no recurso especial já está pacificada no STJ. Pode, nesses casos, inclusive o regimento interno do STJ permite isso, que o relator julgue monocraticamente a questão e não leve isso para a turma de julgamento. É lógico que nessas situações haverá a possibilidade de recurso contra a decisão do monocrática. O agravo interno do STJ, por exemplo, contra as decisões monocráticas dos ministros do STJ. Mas não deixa de haver ali uma exceção ao princípio da colegialidade. Tá certo? Princípio do... Pois não. Então, a interpretação de que, como a
Câmara ou a sessão tem um determinado posicionamento e com base no princípio da colegialidade, o desembargador ou ministro não poderia expor uma opinião divergente, não é isso que significa o princípio da colegialidade, né? Não diretamente, mas ele se relaciona. Porque nos recursos exclusivamente... Quando houver devolução de matéria fática e nos recursos que são eminentemente do processo penal, como eu disse, uma apelação, recurso de distrito, embargos infringentes de nulidade, agravo em execução, sempre incide o princípio da colegialidade. Deve sempre, nesses casos, haver julgamento por um colegiado. Porém, quando o recurso não for eminentemente ou exclusivamente do processo penal, e especialmente se ele versar sobre matérias de direito, aí há uma exceção ao princípio da colegialidade e a turma, a Câmara, ou o presidente do tribunal, por exemplo, quando ele vai fazer a análise do juízo de análise preliminar ou juízo de prelibação de um recurso extraordinário ou especial, ele vai, por exemplo, observar a jurisprudência e pode inadmitir, por exemplo, um recurso especial, no caso do presidente do Tribunal de Justiça, ou tendo subido esse recurso especial para o STJ, ou o ministro, verificando que se trata de matéria pacífica ou até simulada, pode decidir monocraticamente. Então, a regra é que a decisão seja colegiada, pelo princípio da colegialidade. A exceção é que nos recursos não principalmente do processo penal e havendo autorização legal, haja decisão monocrática. Tá? A questão, por exemplo, dos recursos especial e extraordinário, se você verificar a disciplina do CPC, para alguns aplicável ao processo penal por força do artigo 3º do Código de Processo Penal, prevê essas situações. Tá certo? O outro princípio, esse princípio é estudado no início, na aula introdutória do processo penal, mas a gente traz aqui porque tem toda a relação com os recursos, é o princípio do duplo grau de jurisdição. Esse princípio tem como conteúdo a noção de que de toda decisão seria possível que a parte recorra a um outro órgão para que esse outro órgão possa rever a decisão. O fundamento desse princípio é a falibilidade humana, a própria insegurança na interpretação da legislação, H da Convenção Americana de Direitos Humanos, que prevê expressamente o princípio do duplo grau de jurisdição, e implicitamente esse princípio está previsto na Constituição Federal, porque a Constituição Federal prevê o direito à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes e também prevê a existência de tribunais. E é óbvio que quando ela trata da competência desses tribunais, ele prevê algumas situações em que os tribunais corrigem decisões de tribunais inferiores, portanto, haveria uma previsão implícita do princípio do duplo grau de jurisdição. Tá?